Hoje, aqui nessa live com o nosso querido Dr. Fernando Freire, nosso conselheiro federal da Seccional Paulista e corregedor nacional de Ética e Disciplina. É uma grande honra ter Vossa Excelência aqui conosco. Vossa Excelência é uma referência para toda a advocacia do Estado de São Paulo, do Brasil, uma pessoa que eu particularmente me espelho muito e espero que a gente possa contribuir um pouco para os advogados aqui de Carapicuíba região. Vossa Excelência hoje tem a árdua tarefa de falar sobre a ética e disciplina, né, e também sobre a publicidade. Parece que são dois pontos conflitantes, mas que Vossa Excelência tem todo o domínio nesse assunto. Então, gostaria muito de ouvir Vossa Excelência falar. Já digo de antemão que tenho muitas perguntas para fazer, né? E também a advocacia aqui da região vai poder falar um pouquinho, conversar e tirar as dúvidas sobre esse tema tão importante. Então, com a palavra, doutor Fernando Freire. Presidente Paulo, agradeço a ideia, e até acho que para a gente fazer uma coisa dinâmica, eu acho que eu vou falar um pouquinho, se Vossa Excelência me permitir, e aí vamos ficar aberto às suas perguntas e às indagações de quem não estiver ouvindo. Presidente Paulo, antes de mais nada, queria saudar a Vossa Excelência, presidente da subseção de Carapicuíba, saudar a sua diretoria, o doutor Gerson Vice, o doutor Sinésio secretário, a doutora Neucia adjunta e a doutora Chilma tesoureira. É uma satisfação participar dessa live com Vossa Excelência. Tenho participado das lives que Vossa Excelência tem feito, mandando perguntas lá, tentando ouvir, né? Acompanhei as lives da promotora doutora Sandra e dos juízes doutor Renato e da doutora Camille, foram ótimas. Quero parabenizar Vossa Excelência pela utilização desse meio, que eu acho bastante importante para que toda a advocacia possa, através de Vossa Excelência, sanar dúvidas, né? E até formalizar questões para que as pessoas possam responder. Quero dizer que aprovei muito e gostei muito de todas as lives aqui da subseção de Carapicuíba que eu assisti. Falar um pouquinho, então, sobre alguns conceitos e aí fico à disposição para tirar dúvidas. Inicialmente, presidente Paulo, acho importante referir que há no site da OAB Federal, no www.oab.org.br, uma pesquisa que está sendo feita pelo Conselho Federal para saber posições da advocacia sobre os limites da publicidade na advocacia. O Corregedor Ari, que é o Corregedor Nacional, vinha fazendo audiências públicas em todos os estados, justamente para ouvir não só a jovem advocacia, mas também os advogados e as advogadas mais experientes, que possam dizer se eles são favoráveis à flexibilização, eventualmente, da publicidade ou não, o que eles acham que é importante mudar. Vou lembrar a todos que o provimento que vige, ele é do ano 2000. Vossa Excelência nem tinha nascido ainda, presidente Paulo, no ano 2000, quando editaram aqui o provimento 94. E aí, então, naquela época, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha linha de transmissão, não tinha nada. Então, realmente é importante, e é uma preocupação do Corregedor Ari, que a advocacia responda a essa consulta, entrando lá no www.oab.org.br, que é o site do Conselho Federal. Do lado direito tem um banner, Limites da Publicidade na Advocacia. A OAB quer ouvir você. São 3 ou 4 perguntas, demoram 5 ou 8 minutos no máximo para responder, e eu queria pedir a Vossa Excelência que a subseção de Carapicuíba solicitasse que a advocacia de Carapicuíba e da região respondesse, se possível, essa consulta. Vou apenas abusar de Vossa Excelência para dizer que, apesar de Vossa Excelência ter dito que eu sou corregedor nacional, não sou. Na verdade, o corregedor nacional é o corregedor Ari Raguian, é meu chefe, e nós somos 4 adjuntos. Então, hoje eu sou corregedor adjunto do Conselho Federal. Tem o doutor Luiz René, que é do Mato Grosso do Sul, o doutor José Carlos, que é do Mato Grosso, o doutor Delosmar, que é da Paraíba, e eu representando a seccional de São Paulo, por indicação do presidente Caio Augusto Silva dos Santos,
fui nomeado em maio do ano passado para exercer essa função, então, de corregedor adjunto. Importante também, presidente, se me permite, dizer que, vamos falar um pouco sobre as lives, o que pode, o que não pode, dizer que há um e-mail, e que qualquer advogado ou advogada, ou mesmo quem não for advogado, se achar que alguém pratica alguma infração disciplinar, tem um e-mail que é do TED, da presidência do TED, do Tribunal de Ética de São Paulo, que a pessoa pode encaminhar para que o presidente Carlos Kaufmann, que hoje é quem preside o Tribunal de Ética de São Paulo, possa analisar se aquilo seria uma infração ou não. É através do e-mail etica.ted.gp@oabsp.org.br. etica.ted.gp@oabsp.org.br. Se a pessoa quiser encaminhar algo que apareceu infracional ou não, pode encaminhar para este e-mail, que então a questão vai ser analisada para verificar se aquilo é algo infracional ou não. Ainda, se Vossa Excelência me permite, queria apresentar alguns dados. Eu gosto de falar dados, eu acho importante a gente prestar contas para a advocacia. Eu não tenho os dados do ano 2020, estamos em curso, mas gosto de falar sobre dados do ano de 2019, no que diz respeito ao Tribunal de Ética de São Paulo. O TED-1, que é a turma deontológica, que responde consulta, analisou 240 consultas. O acervo, que fechou em dezembro de 2019 em todas as turmas do Tribunal de Ética, foi de 21 mil processos. Foram ingressados nas 25 turmas, nas 24 turmas, tirando a primeira e a quinta, nas demais 24 infracionais, ingressaram no ano de 2019 11.200 processos. E foram encerrados 10.200. Ainda no ano de 2019, foram julgados pelo mérito 3.400 processos, sendo que 1.560 advogados e advogados foram apenados, com as penas de censura, advertência ou suspensão. Também no ano de 2019, o Conselho Seccional, que se reúne mensalmente, julgou e decidiu pela exclusão de 93 colegas. Acho importante, presidente Paulo, dar esses números para demonstrar que a OAB, o Tribunal de Ética, ele não do ponto de vista da ética, ele não é corporativo. Então, assim, as turmas do Tribunal de Ética e o Conselho Seccional analisam caso a caso. Quando é hipótese de improcedência, se decide pela improcedência, mas, infelizmente, quando é hipótese de procedência, tanto as turmas do Tribunal de Ética como o Conselho Seccional corta na própria carne e, eventualmente, apena os colegas. O Conselho, com os julgamentos de exclusão, relembrando que 93 colegas foram excluídos no ano de 2019, e as turmas do Tribunal de Ética, as 24, tirando a turma 1, que é a deontológica, responde consulta, e a turma 5, que julgava não pagamento de anuidade, as outras demais 24 julgaram 3.400 processos e decidiram pela apenação de 1.560 advogados e advogadas. Ainda falando um pouco sobre publicidade, já que é o tema também central nosso, vou provocar Vossa Excelência, já que tem feito lives muito boas. Confesso que as 3 que eu vi provavelmente serão melhores do que essa, né? Na verdade, acho que os magistrados e a promotora abrilhantaram mais ainda do que eu essa ideia da live, mas quero provocar Vossa Excelência de que quem fala muito bem sobre a diferença de publicidade e propaganda é o presidente Marlon Livramento, que preside a subseção de Jales. Ele tem uma palestra que está até hospedada no site da OAB de São Paulo, acho que na página da Comissão de Cultura e Eventos, onde ele faz uma ótima distinção de publicidade, de propaganda, e aí provoco Vossa Excelência aqui, convide o presidente Marlon, e ele tem feito isso, a participar das eventuais lives para tratar desse tema. Ele fere especificamente a publicidade e a propaganda, e fere muito bem. De toda forma, já que falei de Jales, eu me obriguei, presidente Paulo, que em todo o ambiente que eu tivesse da OAB, hoje estamos num ambiente virtual, não presencial, né? Eu me obriguei
a sempre referir sobre a colônia de férias da advocacia. Não sei se Vossa Excelência sabe, mas a seccional de São Paulo é a única seccional do Brasil que tem uma colônia de férias. E falei do presidente Marlon porque ele, além de presidir a subseção de Jales, ele também é o presidente da colônia, que fica situada em Três Fronteiras. É ali perto de Jales, Santa Fé do Sul. Eu até joguei no Google, presidente Paulo, fica distante de Carapicuíba 625 quilômetros. De fato, é longe. Tem bastante pedágio e tal. Mas vou dizer a Vossa Excelência, eu já tive lá, não sei se Vossa Excelência já esteve lá, é um lugar muito agradável. São chalés que os advogados e advogadas podem reservar através do site da CAASP, e aí é um custo muito legal que permite justamente que a pessoa possa se hospedar lá. Eu fui com a minha esposa e meus 2 filhos, ficamos lá 7 noites e eu paguei algo em torno de R$900, não por dia, pelas 7 noites. E aí, então, me obriguei com a Juliana lá, que é gerente, que em qualquer lugar que eu tivesse de ambiente da OAB, eu sempre referiria sobre a colônia, ainda que eu não esteja presencialmente na subseção de Carapicuíba, já que estou virtualmente, quero dizer a Vossa Excelência que recomendo para a advocacia que conheça e visite a colônia de férias que fica situada lá em Três Fronteiras, que pertence à OAB de São Paulo. Presidente Paulo, acho que já falei muito, né? No fundo, talvez agora possamos ouvir Vossa Excelência e ouvir a advocacia de Carapicuíba. O doutor sempre muito atento às questões aí de ética e disciplina. Os números, eles assustam um pouco, mas a gente percebe que o tribunal ele é um tribunal muito coerente, né? A gente não vê nenhum caso de colega sendo perseguido ou de colega que, eventualmente, que tenha cometido um erro, ser absolvido, né? Então, a gente percebe que há uma justiça e um trabalho muito atuante de todos os colaboradores do TED. Inclusive, Vossa Excelência foi presidente do TED seccional, né? O responsável por todos os... são 26? Quantos são, doutor? São, presidente Paulo, efetivamente 26 turmas, 9 na capital e 17 espalhadas pelo interior e pelo litoral. E vou lembrar que a subseção de Carapicuíba está na jurisdição da 19ª turma do TED, que está situada na subseção de Osasco. O atual presidente é o presidente José Sanches. De fato, a minha história no Tribunal de Ética é antiga. Eu iniciei na turma 2 em 2001, fiquei lá até 2005. Aí eu presidi a turma 5 de 2005 até 2015. Aí presidi todas as turmas de 2015 até janeiro de 2018. Aí me aposentei, né? Fui para casa, coloquei o pijama, e aí, em maio do ano passado, o presidente Caio conversou com o pessoal do Conselho Federal. O presidente Caio realmente é uma liderança nacional da advocacia, e eu estava aposentado já lá no pijama, né? Eu fui convidado e convocado para, então, exercer essa função, que é de corregedor adjunto do Conselho Federal, junto com outros 3 colegas. Eu exerço essa função, então, desde maio de 2019. Doutor Fernando Freire, que também tem história aqui em Carapicuíba, né? Até a gente comentou com alguns advogados o fato da avenida principal, que, inclusive, passa em frente aí o Fórum de Carapicuíba, recebe em homenagem o nome do tio do doutor, né? Conta um pouquinho essa história, por favor. Combinado. Então, assim, na verdade, o meu tio era advogado, né? Chamado Eduardo Cunha de Abreu, e ele sempre residiu ali na Granja Viana. Eu confesso que eu não me lembro o nome do último condomínio que ele morava, mas era ali, entrando ali no 21, mais ou menos, para dentro ali, né? Eu acho que era... Eu esqueci o nome era Fazendinha, acho, alguma coisa assim. E eu ia pequeno, ele tinha lá uns cavalos, ele tinha era um condomínio fechado, né? Mas era uma casa grande, e ele tinha lá, ele gostava de cavalo, então tinha lá uns 3 ou 4 cavalos. Eu ia no final de semana, de ônibus até ali, aí
eu ia para andar a cavalo com o meu tio e com o meu primo. Depois desse meu tio, ele acabou participando de um certame do 5º Constitucional e foi nomeado para ser juiz no 2º Alçada. Posteriormente, depois ele virou desembargador e foi para o Tribunal de Justiça e ele faleceu. E como ele tinha a casa aí, ele tinha uma proximidade muito grande com o Fórum de Carapicuíba. De fato, depois acabaram dando o nome dele, né, para a rua próxima ao Fórum, que é desembargador Eduardo Cunha de Abreu. Até ele teve uma assistente, que hoje é desembargadora, já chamada desembargadora Márcia Baroni, foi assistente dele. Eu confesso que eu não sei se ela também trabalhou aí no Fórum de Carapicuíba. Hoje ela já é desembargadora, já está no Tribunal de Justiça, mas ela também, acho que não sei se trabalhou com ele aí ou se trabalhou direto com ele já no gabinete. De toda forma, realmente há uma ligação minha aí, de alguma forma, com a subseção de Carapicuíba, na medida em que a rua tem o nome do meu tio. Olha só, né? Essa história, quem narrou isso foi o doutor há 4 anos atrás, né? E hoje a gente tem a oportunidade de deixar gravado isso para a posteridade, né? Porque é um dado que a gente, às vezes, passa despercebido, né? É um desembargador que tem origem na advocacia, não é? É do 5º Constitucional. Então, assim, é um grande orgulho para nós de Carapicuíba poder ter o nome dessa avenida, dessa importante avenida, o tio de Vossa Excelência. É uma grande satisfação saber dessa história, né? Que a advocacia prestigiada aqui em razão do vosso tio. Doutor, deixa eu lhe perguntar, a gente adentrando aqui no mérito da nossa live, a questão da publicidade profissional de conteúdo, marketing de conteúdo. Como que essa questão que o advogado, até que ponto ele pode utilizar essa ideia de publicidade de conteúdo e até que ponto isso não é proibido pela ordem? Tá, ok. Então, assim, vou lembrar que o Código de Ética permite a publicidade. Ele veda a propaganda. Como lhe falei, quem fala bem, né, da divisão, da comparação, o presidente Marlon Livramento lá de Jales, né? De toda forma, assim, a publicidade tem a ver com o impulsionamento de conteúdo, tal como Vossa Excelência referiu. Então, assim, eu faço uma publicação no meu Facebook, dizendo, olha, é possível não pagar, ou é possível, em tempos atuais, né, de pandemia, é possível ingressar com uma ação judicial para pretender a redução do valor do locativo, né? Acho que é possível, há embasamento, a teoria lá da pacta sunt servanda e tal, e aí então faço uma publicização desse conteúdo. Não há problema. E aí que vem os problemas. O que então não pode? Então, assim, eu tenho visto, infelizmente, advogados experientes, jovens, advogadas experientes e jovens, tentando captar indevidamente cliente através das lives. Isso é que não pode. Como é que eles têm feito isso? Então, assim, às vezes, numa live, eu não falo só sobre o conteúdo, eu acabo dando o meu telefone, falando a relação dos meus clientes, dizendo que eu consegui uma liminar aqui, outra acolá. E aí, então, no fundo, parece que o advogado não está querendo impulsionar o conteúdo. O que ele está querendo, efetivamente, é angariar a clientela através dessa live. Eu até brinco, presidente Paulo, que em algumas lives, eu até brinco assim, que o advogado parece que está entregando o cartão para o destinatário da live. Então, né, ele pega assim, o cartão e faz assim, entrega para a pessoa, onde tem lá o celular dele, o telefone e tal, numa tentativa efetivamente de tentar captar esse cliente. O advogado pode captar cliente? Eu penso que sim. O nosso dia a dia é de captação, né? Você, no boca a boca, na boa prestação de serviço, o que é vedado é a captação indevida de clientela. E aí, efetivamente,
em algumas lives, e não só de lives, eu também, assim, tenho visto... Outro dia recebi um e-mail, por exemplo, de um advogado, dizendo que ele fazia tal coisa. Eu não sou nem cliente desse advogado e nem sou amigo dele. E ele me mandou. É evidente que ele deve ter feito uma contratação daqueles e-mails, né, corporativos, tal, uma base de dados, e me mandou como se eu fosse uma pessoa qualquer para tentar fazer com que eu o contratasse. Isso não pode. Pode ter Facebook? Penso que sim, o advogado pode ter página no Facebook. E aí, penso que o Facebook é mais simples ainda, porque se eu estou no Facebook, e se Vossa Excelência também está, ou Vossa Excelência me manda um pedido de amizade, eu aceito, ou eu encaminho para Vossa Excelência aceita e nós estamos juntos. E aí eu acho que no Facebook, na medida em que é um grupo fechado, penso que a gente pode efetivamente compartilhar, eventualmente, até decisões. O problema é aquela história de quando o site é patrocinado. Então, algumas pessoas pagam um determinado valor e aí, efetivamente, pessoas que não são amigas do ponto de vista do Facebook acabam recebendo aquela informação. E aí, então, penso também que é uma forma de captação de clientela indevida. Linha de transmissão. Vossa Excelência, seu telefone está na reserva do meu telefone celular. Uma coisa é mandar para Vossa Excelência uma linha de transmissão ou mandar para o meu cliente uma linha de transmissão de algo que o escritório fez. Outra coisa é eu pegar todos os telefones celulares que estão arquivados no meu aparelho e mandar para todos uma decisão que eu obtive para um cliente e tal. Então, assim, toda vez que o advogado ou advogada pensa em se utilizar de uma forma para tentar captar o cliente indevidamente, então ele pratica, a meu entender, eventual infração disciplinar por captação indevida de clientela e aí, por violação, acho que do inciso 4º do artigo 34 do Estatuto, fica sujeito, então, a um processo disciplinar que pode ter, ao final, uma pena de advertência, se for primário, uma pena de censura e, eventualmente, se o colega ou a colega já tiverem outras decisões do ponto de vista de disciplinar já transitadas, poderá, inclusive, ser transformada em pena de suspensão, porque há um dispositivo no Estatuto que diz que, na reincidência, pode agravar e aí, ao invés... A pena originária seria censura, mas você pode, eventualmente, aplicar a pena de suspensão. São as penas possíveis de serem aplicadas para o colega ou para a colega que, eventualmente, pratica infração nesse sentido de uma utilização indevida de Facebook, de linha de transmissão e, eventualmente, até das próprias lives. Interessante isso. Uma coisa que, às vezes, a gente acaba notando, principalmente nesses sites... Seu som sumiu, presidente. Sumiu? Opa, vamos tentar retomar aqui. Eu estou atento aqui, o seu som sumiu. Vou recarregar aqui. O presidente Paulo já está se reconectando aí para a gente voltar a conversar. O bom disso, assim, é justamente a modernidade é boa e a gente está aprendendo dia a dia a conviver com ela. Um às vezes cai, o outro às vezes fica, e estamos aí, no fundo, assim, em breve o presidente Paulo retorna para fazer a indagação que eu realmente não estava ouvindo. Olha, já retornou. Voltou. Pronto. Continuo não ouvindo Vossa Excelência. Não? Opa! Não estou ouvindo. Não sei se Vossa Excelência está me ouvindo, mas eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo eu não bem. Ouço. Voltou? Ainda continuo não lhe ouvindo. Agora sim, voltamos. Não? Não estou ouvindo, presidente Paulo. Vou aproveitar que eu não estou ouvindo. Realmente não estou ouvindo Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser sair e voltar de novo. Às vezes dá uma dificuldade aqui. Deixa eu tentar novamente aqui, então. No fundo, assim, aproveitando que o presidente Paulo está se reconectando, eu vou aproveitar para falar sobre todos uma preocupação que tem me levado a participar das lives de Carapicuíba, que é a questão da possibilidade dos advogados
terem acesso a processos eletrônicos, aos prazos e, eventualmente, até no sentido das audiências. Vou esperar o presidente Paulo se reconectar, a fim de que ele também possa ouvir a minha fala, mas é algo que efetivamente tem me preocupado muito. Já estamos novamente? A excelência voltou, mas eu continuo não lhe ouvindo, presidente Paulo. Opa! Será que... Eu acho que só o doutor que não está me escutando. Parece que os demais, sim. Não estou lhe ouvindo. Deixa eu vou digitar aqui. Parece que os demais me ouvem. Acho que é isso, os demais me ouvem. Eu acho que só o doutor que não está me ouvindo. Será que a gente... Eu continuo não lhe ouvindo. Estou lhe vendo, mas não estou ouvindo. Não sei se você nem está me ouvindo. Eu ouço. Continua me ouvindo? Então, mas eu também não sei se o pessoal tem me ouvido, mas agora, assim, não lhe escuto. Olha, aqui o doutor Henrique Aparício está dizendo que está... Melhor eu sair e voltar? Aqui acho que o problema não existe, o doutor Fernando, que estamos ouvindo ambos. Parece que nós dois estamos sendo... Ok, vou sair e vou voltar. Perfeito. Enquanto o doutor Fernando retorna aqui na live, tem um ponto muito interessante que eu gostaria de tratar aí com o doutor Fernando, sobre a questão de alguns sites, né? Você entra, por exemplo, no site do Jus Navegante, outros sites, Jus Brasil, e aí já tem lá um link, né, dizendo consulte um advogado, não é? Converse com um advogado. Até gostaria de ouvir um pouquinho o doutor Fernando sobre essa questão. A gente, às vezes, acaba tendo aí essa divulgação. Voltei. Doutor, estou lhe ouvindo agora, presidente Paulo. Perfeito. Opa! Então, estava comentando aqui sobre uma questão que, às vezes, gera um pouco de dúvida, né, de questionamento. Aqueles sites, aqueles grandes sites que você entra no Jus Brasil, né, Jus Navegantes, entre outros, né, não somente esses, mas você entra lá e já tem um linkzinho, consulte um advogado, converse com um advogado, e existem colegas, né, que pagam esses sites para que eles tenham, claro, acesso à jurisprudência, acesso a petições, mas também acesso a essa clientela que o site possibilita. Então, gostaria de ouvir um pouquinho, doutor, sobre esses sites, e se existe alguma implicação ética nesse sentido. Perfeito. Agradeço a sua indagação. Dizer assim, que de fato a Seccional de São Paulo está muito preocupada com essas plataformas digitais, né? Efetivamente, essas plataformas às vezes acabam fazendo um desserviço à advocacia. Ainda antes de falar sobre especificamente o Jus Brasil, lembrar que nós temos algumas plataformas aí que não são nem jurídicas, que são de companhias aéreas, de plataformas que têm vendido serviços, prestação de serviços jurídicos para quem eventualmente perde conexão ou perde voo, né? Há uma campanha grande do Conselho Federal do Corregedoria para tentar fazer com que isso não ocorra. Vou lembrar que só pode advogar sociedade de advogados, né? Sociedade unipessoal ou advogado pessoa física. E, infelizmente, algumas dessas plataformas vendem serviços jurídicos, o que não é possível, né? E aí, então, há uma campanha do Conselho Federal para tentar fazer com que não se utilize dessas plataformas, porque, no fundo, há uma captação devida de clientela, eles acabam... Todas essas ações, são não sei quantas mil, ficam concentradas em 3 ou 4 escritórios de advocacia, ao invés de cada pessoa contratar efetivamente um advogado. Sobre o Jus Brasil, presidente Paulo, gosto de trazer um fato que aconteceu comigo, né, para não tornar a fala tão cansativa. Eu, até hoje, não sou inscrito no Jus Brasil, mas minha esposa é. E no passado eu atendi um sócio do Jus Brasil, ainda quando eu era presidente do Tribunal de Ética do Estado, ele me falou que o Jus Brasil fazia, eu achei que aquilo poderia ser uma captação indevida de clientela, e ao final da reunião eu falei que ia abrir processo contra todos os advogados de São Paulo que estivessem inscritos no Jus Brasil. Até me surpreendi, na época ele me falou, olha, tem inscrito no Jus Brasil nacionalmente 700 e poucos mil advogados.
Eu falei, nossa, em São Paulo deve ter um monte, né? Mas eu falei, não, eu vou abrir. Aí cheguei em casa, falei para minha mulher, tive uma reunião hoje com o sócio do Jus Brasil e vou abrir processo contra os advogados de São Paulo que estejam inscritos. E ela me falou, mas eu estou inscrito. Aí você vai abrir processo contra mim, né? E ela é colega nossa, né? Aí assim, mas falei, por que você se inscreveu no Jus Brasil? E ela falou, olha, eu me inscrevi no Jus Brasil porque o Jus Brasil tem uma jurisprudência muito moderna. E para você poder consultar a jurisprudência, você tem que estar inscrito. E ela me falou, olha, quando você se inscreve, tem duas modalidades. Ou você se inscreve para dizer quero responder consulta, ou você se inscreve dizendo que não quer responder consulta. Ela me falou que fez a inscrição não querendo responder, mas efetivamente ela disse que quando estava navegando, apareciam uns memes lá, olha, você não quer responder consulta e tal. E aí, então, na época, eu falei muito para o sócio desse Jus Brasil e acabei encontrando outro sócio mais recentemente, e a coisa que mais referi a eles, eu falei assim, olha, o importante para a advocacia, se vocês querem continuar fazendo esse serviço, é averbar este site no Tribunal de Ética. O Jus Brasil é uma sociedade que está sediada, ela está na Bahia, por alguma razão lá, que é o domicílio deles, né? E aí, então, pelo que sei, eles fizeram uma consulta ao Tribunal de Ética da Bahia para tentar justamente validar o Jus Brasil. Até acho que o Jus Brasil evoluiu muito, tenho falado com esse sócio chamado Luiz Paulo, e assim, acho até que o Jus Brasil deu uma melhorada, porque antigamente era realmente aberto a qualquer colega que quisesse responder consulta. Eles agora têm feito uma coisa menor. Então, são abertas salas para, no máximo, 3 advogados que apresentam propostas, e essas propostas são avaliadas pela pessoa, e aí a pessoa contrata ou não. Eles não são remunerados também pelo valor eventualmente da contratação. E o mais relevante do Jus Brasil, que eu fiquei muito impactado, é que o sócio me referiu que cerca de 40 e poucos % das pessoas que consultam o Jus Brasil querendo um advogado não têm advogados. Então, veja, presidente Paulo, no fundo, é um site que, de alguma forma, está ajudando a advocacia, porque 40 e poucos % dessas pessoas não têm advogados ou não tinham e passaram a ter através do site. Por isso que eu acho que, assim, no fundo, eu acho que no que diz respeito ao Jus Brasil, acho que deve ser melhor analisado essa questão. Mas me preocupa realmente esses sites que existem de tentativa de captar indevidamente clientes. Não sei se lhe respondi, falo muito, né? E às vezes talvez enrole, né? Não sei se, diferentemente dos doutores Renato e da doutora Camille e da doutora Sandra, que eram mais incisivos, acho que eu acabo falando demais. De modo algum, viu, doutor? Perfeita a colocação. O doutor me ouve? Perfeito, estou lhe ouvindo muito bem. Uma outra indagação, existem algumas instituições, até internacionais, que estão vindo para o Brasil, aqui em Osasco, Alphaville também, nós temos, até em Carapicuíba já está chegando, que acredito que seja de conhecimento de Vossa Excelência, aquele BNI, que são reuniões de negócio, né? Então, a ideia é que um grupo de empresários, né, se reúnam e aí eles vão fazer negócios entre eles. Então, eu vou indicar um profissional e ele, por sua vez, vai indicar os meus serviços e assim vai sendo feito. Para você participar de um grupo desse, é pago geralmente um valor de R$ 3.500, né, anual. Eu queria ouvir um pouquinho, doutor, eu já ouvi um pouco de consideração sobre essa questão desse grupo específico, né? Claro que existem outros grupos, mas o que vem na minha mente é esse. Se a participação do advogado nesse grupo infringe ou não o nosso estatuto e qual que seria a orientação? Ok, presidente Paulo, não vou me furtar de responder a sua indagação, só peço vênia para dizer que, lembrar a todos que nós temos uma turma do Tribunal de Ética, que é a turma 1, chamamos de turma deontológica. A turma 1 responde consulta. E o importante é que as decisões da turma 1 vinculam as turmas infracionais,
Quer dizer, se a turma 1 disser isso é uma infração, as turmas infracionais são obrigadas a julgar procedente e só, eventualmente, discutir a pena. Se a turma 1 disser que aquilo não é uma infração, as turmas infracionais são obrigadas a julgar improcedente. Então, eu gosto sempre de dizer que se a pessoa, o advogado ou não advogado, né, como referi no começo dessa live, tem alguma dúvida, posso fazer isso, posso fazer aquilo, não posso, pode formalizar uma consulta para a turma 1, ela é presidida atualmente pelo Dr. Guilherme Maluf, e a turma 1 se reúne uma vez por mês, ela tem sido ágil. Da última vez que eu falei com ele, eles respondem as consultas em 60 dias, tal, que não é muito, né? E aí, efetivamente, acho que é importante ter a chancela da turma deontológica para evitar justamente que a pessoa, o profissional, o advogado ou advogada, fique sem saber se aquilo efetivamente é uma infração ou não. Como lhe falei, não vou furtar de apresentar o meu entendimento, mas vou lhe dizer, fazendo essa ressalva, que é o meu entendimento, do Fernando Freire, advogado, e não da turma 1. A turma 1, sim, é que pode dizer se isso pode ou não pode. Particularmente, presidente Paulo, eu penso que é uma forma de captação indevida de clientela. Por quê? Porque, pelo que sei, nesses grupos, né, entra um advogado, um dentista, um médico, um engenheiro florestal, um engenheiro agrônomo, um empresário, que acabam pagando essa taxa, e aí forma-se um grupo, ou uma sala presencial, ou um grupo virtual, através até do próprio WhatsApp, onde então a pessoa fica oferecendo a sua qualificação, né? Então, se eu entro e sou advogado, eu falo, olha, eu sou advogado, qualquer questão jurídica que vocês tenham, me procure. Sendo que essas pessoas, outras, podem ter os seus advogados particulares. E aí, efetivamente, eu, por estar participando desse grupo virtual ou presencial, vou tentar captar clientes que são já atendidos por outros profissionais do direito, no que diz respeito a nós, né? Então, eu particularmente penso que isso é uma atitude infracional de captação indevida de clientela. Acho que se um advogado participa de grupos que tais, e se as pessoas souberem, efetivamente o importante é encaminhar um e-mail para aquele e-mail que eu referi lá, etica.ted.gp@oabsp.org.br, vai cair na caixa do presidente e conselheiro Carlos Kaufmann, que vai analisar se eventualmente é o caso de abrir procedimento ético ou não. De toda forma, se o colega ou a colega acharem que isso não é infracional, a solução para deixá-los bem tranquilos é, de fato, formalizar uma consulta para a primeira turma do Tribunal de Ética, endereçada ao presidente Guilherme Maluf. Em 30, 60 dias no máximo, a turma se reúne e vai dar uma decisão que vai vincular para dizer se aquilo é infracional ou não. Eu, particularmente, entendo que isso seria uma atitude infracional. Perfeita a colocação, doutor Fernando Freire. Isso é uma dúvida constante, né? Me perguntam bastante sobre esse assunto, a gente às vezes acaba não conseguindo dar uma resposta tão clara. Tem duas questões que eu até gostaria que Vossa Excelência comentasse sobre a placa do advogado, né? Como que essa placa, essa identidade visual, como que ele deve apresentar isso, né? Aqui na cidade de Carapicuíba, eu já vi várias placas, né? Já vi uma placa, inclusive até depois conversei com um colega, uma placa amarela com o número do advogado, né? Dizendo assim, advogado 24 horas, né? Advogado por WhatsApp, né? E aí a gente conversa com o colega, geralmente o colega acaba sendo solícito e retira isso. Mas me parece que é uma dúvida recorrente, como que ele vai se apresentar na sociedade essa placa, como que ele pode colocar de uma forma ética, coerente, né? Eu vou aproveitar a indagação de Vossa Excelência para dizer que o Tribunal de Ética, presidente Paulo, também não é só punitivo, ele é também didático, né? A turma 1 responde consulta, e eu penso que essa atitude de Vossa Excelência é louvável, de que, ao invés de abrir um processo no que diz respeito a um colega que está colocando uma placa equivocada ou colocando dizeres não corretos, é chamá-lo, conversar com ele, pedir para que ele sane, pare de fazê-lo. E aí, efetivamente, penso que em casos que tais, nem precisa abrir um processo disciplinar no que diz respeito à conduta do colega. Penso que as subseções do Estado inteiro podem fazer tal como Vossa Excelência
faz que me parece oportuno. Efetivamente, o caráter didático da ética, no sentido de esclarecer o colega, e muitas vezes o colega, mais experiente ou mais novo, às vezes desconhece que aquilo é uma atitude infracional, e acho que essa atitude que Vossa Excelência referiu é muito importante. Acho que toda vez que se puder conversar com a colega ou com o colega para tentar sanar o problema, é importante. E aí, se o colega ou a colega resolverem manter a atitude, então aí efetivamente abrir-se-á um processo disciplinar por conta do fato de que não houve a solução do problema. No que diz respeito à placa, presidente Paulo, efetivamente há um regramento, eu confesso dizer que não me lembro da metragem, mas no site da OAB de São Paulo, nos julgados, no ementário lá do TED 1, existe lá um regramento do tamanho das placas. De toda forma, concordo com Vossa Excelência que não pode se fazer o advogado do WhatsApp ou o advogado 24 horas. Vou lembrar também que é possível o advogado ter outra profissão, pode ser corretor de seguro, pode ser açougueiro, pode ser contador. O que não pode fazer é exercer as duas funções no mesmo local. E aí também não se pode, então, numa placa colocar Fernando Freire, advogado / contador, advogado / corretor de seguros, porque aí eu vou estar usando o mesmo ambiente para fazer duas funções, e isso também não é autorizado pelo Código de Ética, porque se entende que eu posso ser contador, mas aí eu tenho que ter um escritório de contabilidade num outro local, que não aquele do escritório onde eu exerço a advocacia, sob pena de, se eu tiver duas atribuições no mesmo local, eu vou estar praticando uma infração disciplinar. Então, sobre o tamanho das placas, existe um regramento, existem julgados nesse sentido, mas, de toda forma, é importante não só o tamanho, mas também o conteúdo das placas. Perfeito. Vou agora passar aqui para as questões que os nossos colegas estão enviando. Se Vossa Excelência me permite, antes de Vossa Excelência formular, eu só queria manifestar algo que eu tenho importunado Vossa Excelência em todas as lives, né, que é a questão das audiências, que nós estamos na época de pandemia, né? Não sei se a Casa de Carapicuíba da Advocacia está abrindo ou não, mas temos esse problema não só no Brasil, mas especialmente em São Paulo, né? No Estado também. E eu tenho me manifestado nas lives com a promotora Sandra, com os juízes Renato e Camille, uma preocupação, duas preocupações, na verdade. Tenho preocupação com aquele advogado que está na sua casa, não está respeitando a quarentena e que, por alguma razão, não tem computador ou não tem telefone celular, e aí está impedido de exercer a advocacia porque as casas da advocacia onde ele atende cliente ou consulta os processos está fechada, e aí ele não consegue acessar, não consegue, então, peticionar. E também tenho preocupação, presidente Paulo, vejo que Vossa Excelência não é assim, vejo Vossa Excelência um advogado e um pai participativo, vejo ajudando lá com a sua esposa no que diz respeito ao seu filho, né? Trocando fralda, ajudando na cozinha, tal, mas eu sou um advogado mais velho, não consigo fazer essas coisas. E aí vejo as advogadas, especialmente, presidente Paulo, muito atarefadas. Jornada quádrupla, cuida dos maridos, dos filhos, dos pais, dos irmãos, da casa. E aí essa advogada também me parece que não está conseguindo, mesmo que ela tenha computador ou tenha telefone, não está conseguindo acessar, porque não tem tempo para fazê-lo. E aí, então, tenho manifestado uma preocupação, seja no que diz respeito aos prazos fluírem, né, no que diz respeito aos processos eletrônicos, seja no que diz respeito às audiências de instrução. Então, só para posicionar a Vossa Excelência, o que a OAB de São Paulo, né, a OAB Federal, tem feito? Então, para a OAB de São Paulo e para a OAB Nacional, as audiências de conciliação, e eu ouvi, né, as falas dos juízes Renato, da juíza Camille e da promotora Sandra, para nós, assim, as audiências de conciliação podem ser realizadas, sem dúvida. A tentativa de conciliação é importante e é um meio alternativo de resolver o problema, eventual discussão que tem entre as partes. Então, somos favoráveis à realização de qualquer audiência de conciliação. Somos favoráveis à audiência de instrução? Não, salvo se os advogados das partes estiverem de acordo. Se os patronos do autor e de réu são favoráveis à realização do ato, não é a OAB seccional ou a OAB federal que vai ser contrária a isso.
Mas, se algum advogado das partes não for favorável, somos contrários. Entendemos que não se pode realizar audiência na Justiça do Trabalho, na Justiça Criminal, na Justiça Civil, na Justiça Militar, onde for. Porque há uma série de problemas, eventualmente as partes podem estar próximas às testemunhas, as testemunhas podem estar ouvindo o que vai ser dito, alguém pode estar instruindo as testemunhas. Eu mesmo referi numa live que enviei a Vossa Excelência, né, uma pergunta, vamos admitir uma discussão entre marido e mulher, ambos residindo na mesma casa, e seja uma questão de Lei Maria da Penha, onde a mulher diga que o marido está ameaçando, como é que ela vai dizer para o juiz ou para o promotor que está sendo ameaçada se o companheiro está do lado dela, no outro quarto, né? Então, assim, temos uma preocupação, e aí entendemos que as audiências de instrução, salvo se os advogados estiverem de acordo das partes, não deve ser realizada. E no que diz respeito ao processo eletrônico, que voltou a fluir o prazo a partir de 4 de maio, quero comunicar a Vossa Excelência que hoje foi editada uma resolução do CNJ de número 314, onde ficou claro o seguinte: se o advogado ou advogada fizer uma petição no processo eletrônico dizendo que estou impedido ou estou impedida de acionar, é obrigatório que o magistrado suspenda o processo. Não é ato discricionário do juiz decidir se suspende ou não, e não é obrigado o advogado ou a advogada a comprovarem que não estão tendo acesso. Basta o advogado ou a advogada entrarem nos processos e disserem: olha, estou impossibilitado. Fazendo uma petição é obrigatório, é cogente, segundo essa resolução de hoje do CNJ, né, votada ontem, de que seja impedido a realização do ato, não só de audiência ou de qualquer outro ato, defesa, impugnação, embargos, tal. Acho importante, presidente Paulo, porque de fato vinha angustiado com esse fato, muito preocupado. Única preocupação é que, efetivamente, a advogada ou o advogado que estejam impedidos de acessar terão que, eventualmente, fazer uma relação dos processos que eles são patronos e, eventualmente, num dia, tentar acionar, acessar ou na Casa da Advocacia de Carapicuíba, se estiver aberta, ou em algum outro local, para poder peticionar em todos esses casos que eles são patronos, para dizer que eles estão impossibilitados a fim de ensejar a suspensão. Peço vênia, perdoe-me, presidente Paulo, se atrapalhei Vossa Excelência com essa minha fala, mas eu queria realmente externar essa preocupação que tenho e que acho que agora, mais ou menos, temos uma solução, ainda que provisória, mas me parece importante. Perfeita colocação, doutor Fernando Freire. Até gostaria de perguntar, né, sobre, nesse sentido mesmo, né, acho que a gente pode falar, isso tá muito aí sendo discutido, a questão da audiência virtual, a preocupação que eu verifiquei em relação aos juízes, principalmente os criminais, como que vai resolver esses processos dos réus presos, né? Essa é a indagação deles, né? Então, até o doutor Renato, ele gentilmente nos explicou aqui as questões, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Ele falou assim: o que eu faço? Eu vou soltar todo mundo, né? Eu mando soltar todo mundo, deixo todo mundo preso, o que eu faço? Então, essa pergunta que ele fez, eu acho que é importante a gente refletir, porque imagine só, se soltar todo mundo que está preso, né? Será que a gente não vai ter um prejuízo muito maior? Não sei, né? Até gostaria de remeter essa pergunta para Vossa Excelência, né? Uma pergunta que eu não tive resposta, não tenho resposta, né? Às vezes a gente percebe que existe uma dificuldade na audiência virtual, principalmente a questão criminal, que é um assunto extremamente sério, né? Mas como que a gente faz nesse momento de pandemia que a gente não pode se reunir? Inclusive o juiz da 5ª Vara Civil de Osasco veio a falecer ontem, a gente até postou no Face, né, mostrando que existe aí um problema grave, né? A gente não pode ter esse contato social, né? Então, e aí? Como que a gente faz? Particularmente, presidente Paulo, penso assim, que se o réu é preso e se ele tem patrono, ou se ele não tem, se tem defensor, é muito provável que ou o defensor ou o patrono vão querer que ele seja ouvido, para poder justamente possibilitar
até a decisão do magistrado no sentido de determinar a soltura. Então, eu acho que, no que diz respeito a audiências de réu preso, eu penso que, com a devida vênia, é que tanto o defensor dativo quanto o patrono constituído, por certo, vão querer que a audiência seja realizada para justamente possibilitar uma eventual decisão de liberação do preso ou não, né? Agora, assim, então eu acho que nessas situações, mas volto a dizer, penso que só pode realizar o ato ou se o defensor dativo ou se o patrono constituído estiverem de acordo. Agora, a minha preocupação é que eu não milito muito na área penal, né? Mas do ponto de vista prático, eu tinha muita preocupação dos processos trabalhistas, cíveis, tal, porque os atos estavam sendo realizados e aí a manifestação era: se o advogado não tem computador, se o advogado não tem telefone que possibilite entrar no processo, o problema é dele. Quando, na verdade, não me parece que seja um problema dele, efetivamente. Infelizmente, né, a situação financeira hoje do país não é das melhores e, de fato, muitos advogados efetivamente advogam. Vossa Excelência deve presenciar isso no seu dia a dia, advogados que, por certo, devem reservar a possibilidade de utilizar computador e até salas, né, na OAB, para podendo atender aos seus clientes e peticionar nos processos, né? E aí, nesse sentido, assim, me preocupa esses advogados e me preocupa a questão das advogadas que efetivamente têm que tomar conta do marido, dos pais, dos filhos, dos irmãos, da casa. E aí, que horas que elas vão advogar? 3 da manhã, 4 da manhã? Eu acho impossível, né? Então, efetivamente, eu tenho muito receio da realização de atos processuais se os advogados das partes não estiverem concordes com isso. Perfeito. Doutor Fernando Freire esclarecendo, obrigado, viu? Esse esclarecimento perfeito de Vossa Excelência. A gente fica muito feliz por entender um pouco melhor sobre a questão dessas audiências virtuais. Nós temos muita preocupação sobre esse tema, né? E, assim, talvez um dos maiores problemas que possam gerar aí nessa questão das audiências virtuais seja o entendimento do magistrado, né? Assim... Essa também é a minha preocupação, de depender de uma decisão do magistrado subjetiva, né? Assim, e penso que essa resolução 314 tornou objetiva. Basta o colega ou a colega peticionarem dizendo: estou impedido de acessar. Segundo o CNJ, é obrigatório a suspensão do processo eletrônico enquanto perdurar essa situação de pandemia. Entendi. E essa questão, o doutor está mais inteirado em relação à resolução, é importante até esclarecer um pouco. Vamos supor, eu peticiono em um processo. Na realidade, isso não, eu tenho que peticionar em todos os processos, ou não? Penso que essa é a preocupação, né? No fundo, o colega vai ter que fazer uma relação de todos e ele teria que entrar um por um e denunciar a impossibilidade de advogar para justamente ensejar a suspensão de cada um. A suspensão de um não vai valer para todos. E aí eu tinha uma preocupação também de que o advogado está impedido, o prazo ocorreu, né? E aí? Já transcorreu o prazo, o recurso já acabou, e aí? Realmente essa questão o CNJ não feriu. Mas eu penso que, por um paralelo, se ele entende que basta comunicar a suspensão, a impossibilidade de advogar que gera suspensão, eu penso que se o advogado, mesmo que depois do prazo, vier falar: olha, eu estava impossibilitado, eu, com a devida vênia, entendo que deveria ser devolvido o prazo daquilo que foi feito, ou da realização da audiência, ou determinado ato. Se bem que isso não está inserido na resolução, mas eu acho que, por paralelo, deveria ser algo que vai ser reconhecido, se não pelo magistrado, talvez pelo órgão superior. Qual seria o termo final? Eu entrei com essa petição hoje, dizendo que eu estou impossibilitado de advogar. O termo final seria quando for revogado o decreto de calamidade pública? Penso que sim. Aí depende de cada cidade do seu estado, né? Assim, na verdade, pelo que eu entendi, numa pré-entrevista do governador Dória, a partir de quarta-feira ele vai apresentar um plano de
meio que, né, vai se abrir determinados locais, outros não. E aí, então, eu acho que, por exemplo, se abrir Carapicuíba, então cessa essa suspensão a partir do momento que fique liberado que Carapicuíba possa abrir, né? Abrir, que eu digo, possa ter o seu dia a dia normal, né? É difícil, eu concordo com Vossa Excelência que não vai ser uma questão muito prática, mas eu acho que até a data em que permanecermos em quarentena por decisão ou do Estado ou municipal, eu penso que os prazos estariam suspensos. Perfeito. Essa colocação, Dudu. Tem algumas outras questões que foram colocadas aqui, não é? Eu gostaria até de compartilhar com o doutor, para a gente esclarecer. Muitos colegas, né, presidente de ordem, que estão aqui, doutor... Eu só vou, presidente Paulo, se me deixar, eu vou botar aqui eu vou sair um pouco aqui, porque eu só vou dar uma... Porque a bateria do celular está acabando, é mais para que não acabe, né? Então, eu estou aqui tranquilo, me plugando aqui para poder evitar de eu... Eu quero só fazer algumas menções aqui, doutor Fernando Freire, doutora Deilde, que está nos acompanhando, doutor Luiz Rogério, presidente da LAPA, doutora Camille, doutor Henrique Parício, doutora Débora, doutora Fabiana Porfírio, doutora Renata, doutora Márcia Varoli, doutora Ivonilda, doutora Lúcia Helena, doutor José Eduardo, doutora Daniela Ferreira, doutora Dalgisa, doutor João Rubens Prado, doutor Éder Carvalho, doutora Cláudia Cooper, doutora Ângela, doutor Marcos Miranda, doutora Celeste, doutor Fernando Novaes, doutor Wellington, doutor Antônio, Maria, doutor Carlos Silva, doutora Malu, doutor Fábio de Souza, doutora Márcia Jimenez, doutor Wellington, doutor João Milani, doutora Dalgisa, doutora Caroline Schmidt, doutor Wellington, doutor Stasis, aqui também, doutor João Navarro, doutor Wellington Nogueira, doutor Fernando Duque, doutor Anderson Valim. Então, nós temos aqui vários colegas, agradecer a presença de todos, eu até peço perdão se não mencionei aí os colegas. Tenho certeza, presidente, que essas pessoas estão assistindo muito mais por força de Vossa Excelência do que por força da minha presença aqui, viu? Tenho certeza disso, presidente Paulo. Eu até fico lisonjeado, o doutor é uma pessoa extremamente humilde, né? Pelo cargo que ocupa e pela função que representa, sempre muito grato pelas palavras. Deixa eu fazer, então, algumas perguntas aqui. Viu, doutor? Uma coisa que... Deixa eu até achar a pergunta aqui novamente. Doutora Deilde questionou, doutor Paulo, mas esses sites ou aparições precisa de um advogado e solicita advogados. Isso não está em desacordo com o Código de Ética? É sobre aquela questão que o doutor mencionou sobre o Jus Brasil, né? Eu diria assim, vou lembrar, só pode prestar serviço jurídico sociedade de advogados, sociedade unipessoal ou advogado pessoa física. Toda vez que algum site, alguém estiver prestando ou tentando prestar serviço jurídico, se a pessoa não é advogado, há uma comissão que é presidida pelo conselheiro Fabrício Klebs, de exercício legal da profissão. Temos que mandar para lá. Toda vez que algum advogado estiver tentando ganhar clientela, é realmente competência do Tribunal de Ética, aquele e-mail, etica.ted.gp@obsp.org.br, mandar para lá, ou então encaminhar a Vossa Excelência, e aí Vossa Excelência me encaminha que eu dou sequência. Assim, no fundo, assim, eu não posso abrir processo, mas posso encaminhar o presidente Kaufmann para encaminhar. E eu tenho péssima memória, como Vossa Excelência viu, presidente Paulo, eu esqueço quem me mandou as coisas. Porque eu penso assim, é chato abrir um processo contra um colega. Então, toda vez que eu recebo algo, eu apago quem me mandou, eu esqueço, dá um branco, e eu encaminho para frente como se eu fosse
o autor da denúncia. Eu já saio dos ambientes do fórum, né, da OAB, eu olho para os dois lados e para cima, para ver se não tem ninguém com um pau para dar na minha cabeça. Um processo a mais que eu peça para abrir, ou um a menos, não vai mudar muito. Então, as pessoas podem encaminhar a Vossa Excelência pode me mandar, eu vou apagar quem me mandou e vou encaminhar o TED como se eu fosse o denunciante. Não é possível fazer denúncia anônima, né, em processo disciplinar, mas eu apareço como a pessoa que estaria representando. Perfeito. É até uma coisa importante, né? Porque às vezes os colegas acabam ficando receosos de apontar alguma irregularidade, né? É importante essa colocação de Vossa Excelência. Basta encaminhar Vossa Excelência me encaminha por e-mail, eu sumo com Vossa Excelência e com quem encaminhou e mando para frente para se apurar a denúncia, porque se praticada em Carapicuíba, é provável que o processo volte vá para a turma do TED de Osasco e a turma do TED encaminhe para a Comissão de Ética de Carapicuíba para poder fazer a instrução, né, ouvir a defesa, tal. Então, eu sumo como se eu fosse o autor. Perfeito. Dr. Wellington Nogueira, na publicidade, conforme o Dr. Fernando mencionou, caso eu faça um acordo com os preceitos da OAB e uma pessoa entre em contato comigo, é ilegal? Se tiver essa conversa aí me parece que a pergunta do colega é se houver essa conversa com a outra parte, né? Se isso é ilegal. Então, vou lembrar o seguinte, tem um dispositivo que diz o seguinte, Vossa Excelência advoga por Joaquim, eu advogo para Maria. Então, eu não posso entrar em contato com o Joaquim diretamente. Vossa Excelência é o advogado, eu tenho que lhe procurar para podermos conversar, para tentar sanar o problema. O advogado não pode entrar em contato com a parte contrária, se a parte tem advogado, se não pratica infração disciplinar, né? É um tipo de infração. Perfeito. Doutora Camila Amaral. Doutor, há uma previsão de flexibilização das regras de publicidade para os advogados? Ou isso Vou lembrar, doutora Camila, que tem o provimento, que nós estamos numa época que está sendo rediscutido o provimento 94/2000, né? Tem aquele site, tem aquele banner no site do Conselho Federal, que é uma pesquisa que nós queremos ouvir, o Corregedor Ari quer ouvir a advocacia do Brasil, especialmente a advocacia do Estado de São Paulo, para dizer o que a advocacia quer. Quer flexibilizar? Não quer? A única coisa que o Corregedor Ari fala, ele não vai aviltar a advocacia ou não vai tornar a advocacia mercantilizada. Ele vai ouvir a advocacia e vai tentar encaminhar um novo provimento onde, eventualmente, se flexibilize alguma coisa ou não, desde que não haja mercantilização. Perfeito. Dr. Wellington Nogueira faz também uma nova pergunta. Dr. Fernando, desculpe minha ignorância na definição de publicidade e propaganda, porque em uma definição de publicidade seria uma comunicação solicitada para anunciar um serviço e é uma forma de captação indevida de clientes? O estatuto, né, nem o estatuto, o Código de Ética fez uma divisão. Ele autoriza a publicidade e ele veda a propaganda. A publicidade, no entender do código, é impulsionar conteúdo. Propaganda é tentar captar o cliente. De fato, como eu referi para Vossa Excelência, realmente quem pode talvez precisar melhor sobre isso é o presidente Marlon Livramento, lá de Jales, que fala melhor que eu. Mas, no fundo, assim, o que se entende o código é publicidade pode, propaganda não. A questão da propaganda é quando você faz algo para tentar instigar a pessoa. A publicidade não, é algo muito mais informativo, né? O Ebert Mariano pergunta, no âmbito digital, há infração no processo de publicação nos perfis pessoais dos advogados sobre os serviços prestados? Isso é uma discussão boa, né, presidente Paulo? Assim, vamos supor que o meu perfil esteja na Bahia, né? E eu faço uma publicação lá. Onde que eu pratico a infração? Lá ou aqui? Algo discutível, eu diria, né? No fundo, assim, por isso tem essa questão dos sites, onde eles estão hospedados, tal, né? É uma discussão controvertida. Lembrando a todos e a todas que a infração tem que ser apurada onde praticada.
Eu penso que se eu estou aqui e estou lendo uma publicação que foi efetivada num site na Bahia, mas eu estou em São Paulo, eu penso que a infração foi praticada aqui. Eu preciso imprimir, né, aquela publicização da propaganda e aí represento por aqui. Perfeito. Doutor Wellington Nogueira, que já fez a pergunta. Doutor quais os limites da publicidade do advogado nas redes sociais? Doutor José Antônio Almeida. Então, assim, na verdade, o advogado pode ter Facebook? Pode, não vejo problema nenhum. O que ele pode fazer no Facebook, realmente, assim, é como eu falei, o TED 1, a turma deontológica, é que pode dizer isso pode, aquilo não pode, e provavelmente virá um novo provimento do Conselho Federal. O corregedor Ari queria que viesse até o final desse ano, em face da pandemia, não sei se virá esse ano, se só no ano que vem, onde vai dizer isso pode ou não pode. Enquanto não houver isso, de fato é caso a caso a ser analisado. De toda forma, eu volto a dizer, o TED 1, as decisões do TED 1 obrigam as turmas infracionais. Então, sugiro que o advogado ou a advogada que tenha dúvida formalize uma consulta e, com a resposta, se a turma 1 disser que aquilo não é infração, ele fique tranquilo e faça, porque não haverá risco de ser representado. Salvo, se não houver resposta de consulta, a colega ou o colega sempre vão ficar com uma possibilidade de haver a representação, porque eles não têm uma posição formal da OAB. Poderá ser um entendimento de Vossa Excelência, presidente Paulo, poderá ser um entendimento meu, Fernando Freire, ou poderá ser o entendimento de uma outra pessoa que não é vinculativo. Perfeito. Doutor João Rubens Prado, nosso presidente da Comissão de Segurança Pública, ele pergunta, com uma tecnologia em alta e muito atual, muitas vezes o cliente faz diversas perguntas sobre o WhatsApp, sobre ingressar com a ação. Dentre as perguntas vem um questionamento sobre os honorários. Pode ser um valor passado pelo WhatsApp? O advogado pode passar o valor pelo WhatsApp? Seria ilegal, imoral? Obviamente, obedecendo os dados da tabela? Perfeito. Então, assim, penso, presidente Paulo, que o advogado pode usar e-mail, Facebook, WhatsApp, linha de transmissão para se comunicar com o seu cliente. Então, não há nenhum problema de eu, para o meu cliente, falar por WhatsApp, cobro tanto, ou mesmo encaminhar uma decisão obtida por mim, se ele for meu cliente. Então, assim, na relação cliente-advogado, eu penso que qualquer meio pode ser utilizado. A questão que surge, que pode parecer uma tentativa de captação indevida de cliente, é quando o destinatário não é meu cliente. Então, eu vou tentar captá-lo e aí me utilizo ou do Facebook, ou da linha de transmissão, ou do WhatsApp, e aí penso que aí sim é que não é possível. Mas no dia a dia normal, se comunicar com o cliente por WhatsApp, por e-mail, por linha de transmissão, por Instagram e tal, não vejo nenhum problema. Perfeito. Doutor João Carlos Navarro questiona como a OAB está lidando com uma suspensão dos processos disciplinares e a possibilidade de prescrição das infrações. Ok, o doutor João Navarro é um advogado que milita bastante nos tribunais de ética, no Estado, nas turmas e também no Conselho Federal. Quando presidia lá o Tribunal de Ética, várias oportunidades, tive condição de conversar com Sua Excelência, é um bom advogado que milita na área. Realmente, a OAB de São Paulo está muito preocupada com a suspensão dos processos disciplinares, especialmente no que diz respeito à eventual prescrição desses processos. Está sendo avaliado pela diretoria um eventual restabelecimento dos prazos, né? E até, inclusive, eventualmente, com a necessidade do atendimento remoto, já que estamos ainda no período de isolamento social. Penso que com a manifestação do governador Dória, que será feita amanhã, será mais claro para a diretoria da seccional se pode abrir regionalmente, se não pode. Penso que em breve virá
uma portaria, uma resolução da diretoria da Seccional de São Paulo tratando do tema. Atualmente está suspenso, né, e efetivamente pode ocorrer de um processo ou de outro, eventualmente prescrever, por força do fato de que realmente não estamos podendo abrir e aí então realizar atos naturalmente como vinha sendo feito até março, quando tivemos essa decretação de quarentena, né? Dr. Fernando Freire, como fazer uma publicidade de cunho informativo em uma empresa sem ferir o código de ética? Dr. Wellington Nogueira. Penso que Sua Excelência tem que fazer uma consulta para a turma 1 ou ouvir a palestra do presidente Mário Livramento. Eu não sou a melhor pessoa para responder a indagação. Nesse tempo de pandemia, muitas vidas, como os advogados, não têm fundo, não têm recursos para vender cursos. Deixa eu entender um pouquinho melhor essa pergunta da colega. Vou lembrar a todos que a ESA, né, disponibilizou, né, presidente Paulo, várias palestras, vários cursos em face da pandemia. A ESA, aqui a Escola Superior da Advocacia do Estado de São Paulo, tem possibilitado que a advocacia se recicle e tal, sem custo. Pelo que eu entendi, a colega, a doutora Sandra, ela está colocando da seguinte forma: doutora Sandra Esperança, neste tempo de pandemia, muitas vidas, como a dos advogados, não têm fundos para fazer cursos. Como isso está sendo visto pelo TED, né? Então, acredito que seja essa questão da ESA, né, que abriu a possibilidade do advogado fazer cursos, né, de forma gratuita. Eu vou aproveitar, a doutora Sandra foi defensora no Tribunal de Ética aqui da capital, foi relatora, saudar Sua Excelência, a doutora Sandra Esperança, na pessoa de Sua Excelência, saudar os membros, né, defensores, relatores, instrutores de todas as turmas do Estado. O que posso dizer, efetivamente, há uma preocupação severa da Seccional de São Paulo com esse tema, e então foi franqueado para a advocacia a possibilidade de ter acesso a vários cursos da ESA sem custo, né? Perfeito. Acredito que são essas as questões que são levantadas, né? Sobre esse tema muito abrangente, acho que a gente poderia até ficar falando horas e horas, né? E agradecer Vossa Excelência pela explanação, né? Nós ultrapassamos até um pouco o nosso horário habitual. As dúvidas elas surgem, os questionamentos, as colocações importantíssimas, inclusive a doutora Caroline questionou como ela consegue ter acesso a essa resolução que o doutor mencionou, 314 do CNJ, né, como que ela pode ter acesso a essa resolução. A resolução está no site do CNJ, já está à disposição, né? De toda forma, assim, eu postei na minha rede social, né, do Facebook. De todo jeito, posso também encaminhar para Vossa Excelência no seu WhatsApp, e aí pode fornecer para quem precisar, né? Na verdade, eu não tenho o acórdão, só tenho a certidão de julgamento e uma notícia que está disponibilizada no site do CNJ. Bacana. Então, agradecer Vossa Excelência, doutor Fernando Freire, nosso conselheiro federal da Seccional Paulista, nosso corregedor, né, adjunto. Obrigado, professor. Adjunto junto à nosso Conselho Nacional. Uma grande honra ter Vossa Excelência conosco. O doutor representa a advocacia, um grande orgulho ter Vossa Excelência, e estamos sempre às ordens aqui em Carapicuíba. Sei que Vossa Excelência tem muitos afazeres, né, e são muitos convites que Vossa Excelência tem, e assim que Vossa Excelência tiver uma possibilidade na agenda e se puder estar conosco, sempre será muito bem-vindo. Muito obrigado. Paulo, mais uma vez eu queria parabenizar a Vossa Excelência e a diretoria da Subseção de Carapicuíba por esse novo, né, forma de se comunicar com a advocacia, não só de Carapicuíba, mas do Estado, do Brasil.
realmente as lives têm sido muito proveitosas, muito esclarecedoras. Quero dizer que Vossa Excelência é vanguardista. No fundo, é um dos primeiros a abraçar, né, a necessidade de esclarecer para a advocacia sobre fatos. Mais uma vez, quero dizer que as lives que já ocorreram foram sensacionais e tenho certeza que as futuras serão melhores ainda. Mais uma vez, recomendo Vossa Excelência procurar o presidente Marlon Livramento, porque essa questão de publicidade e propaganda é bastante interessante, né? E ele provavelmente vai esclarecer melhor do que eu sobre esses temas. Já vou fazer o convite para ele ainda hoje. Doutor, muito obrigado, agradeço de coração. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Estamos juntos. Tá? Um abraço virtual, presidente. Muito obrigado. Um abraço. Amém. Até mais. Boa noite.